Olá, bom dia, professores e professores de yoga, sejam bem-vindos, bem-vindas. Aqui eu falo com vocês, professores de yoga, né? O que vocês podem fazer para poder aprimorar suas aulas e para potencializar a transformação dos seus alunos. Eu sou a Vivian Cunha e toda quarta e sexta, às 9 horas, tem a live, né, para falar de algum tema, alguma questão para ter esse aprimoramento, né? Então, hoje estou um pouquinho atrasada, né? Tava com problemas de internet, acabei de internet não, de achar carregador de celular, que eu acabei de me mudar. E vou até falar disso mais pra frente, usar como exemplo, né? Porque hoje o tema... Internet ruim, voltou. Então, o tema que eu vou falar hoje é como usar a criatividade para poder aprimorar suas aulas de yoga, né? Para poder trabalhar temas, manter as aulas interessantes, manter as aulas bem completas, né? Bem fechadinhas. Então, o que significa exatamente usar a criatividade nas aulas de yoga? É essa questão de poder selecionar um tema, né, de integrar esses temas, até falei semana passada, né, de integrar esses temas com os outros elementos. Então, tem um assunto, uma intenção, né, um sankalpa, um objetivo, e os outros elementos eles se apoiam nesse mesmo objetivo, né? Então, essa forma de criar um tema, de usar a criatividade, ela pode ser usada de diversas formas, né? Não tem um padrão definido. Eu vejo professores que criam temas por aula, né? Uma prática avulsa. Tem professores que criam um tema da semana. Tem professores que criam um tema que é o do mês. Então, escolhe um mês inteiro, né? Para em todas as práticas daquele mês se aprofundar, né? E destrinchando algum tema com mais profundidade, com mais tempo, né? E as práticas também trazerem esse suporte a esse tema que está sendo trabalhado. Então, esse espaço para criatividade, ele até que é grande, às vezes a gente acha que não, né? Mas tem bastante espaço e principalmente usado dentro da metodologia daquela prática que você ensina. Então, a criatividade, a gente se apoia nos elementos que a gente tem do yoga, né? Nos princípios. A gente não está inventando. Essa criatividade, né? Ela não diz respeito a inovar no sentido de criar novas técnicas, né? De criar novas metodologias. Mas sim criatividade no sentido de como eu vou ordenar esses elementos para servir um tema que vai ser trabalhado nessa aula, ou então nessa semana, ou então nesse mês. Então, é mais a forma que... o tema que a gente quer trabalhar, o assunto que a gente decide pensar dentro de todos os diversos milhares de assuntos, né? Que a gente pode falar dentro da filosofia do yoga e harmonizando esse ponto com os outros, né? Só que existe uma diferença entre criatividade, né? Ser criativo e não planejar a aula, né? Então tem uma diferença sobre isso. E ser criativo não é chegar lá no improviso e se virar. E ser criativo nesse aspecto, né? De tá lá falando algo novo que você inventou na hora, né? Ou então que chegou para você na hora, naquele momento. Então e é importante esse espaço de planejamento. Então, tem a criatividade já desde o momento de criar o plano de aula, de sentar, né, com papel e definir quais elementos eu vou usar, que tipo de prática eu vou querer, uma prática mais ativa, uma prática mais tranquila, se for trabalhar algum vaio, qual vaio eu vou trabalhar, tem algum grupo de posturas que vai ser enfatizado nessa prática, por quê, com qual intenção. E aí esses elementos vão sendo costurados juntos, né? Então, esse momento da criatividade, ele começa lá no momento de criar o plano de aula. Então, é aí que a criatividade tem esse espaço para brilhar, né? E assim, essa criatividade, ela conhece limites. Então, existe limite para essa criatividade, porque, como eu falei, não é para ficar uma coisa assim completamente aleatória. Vou falar do que eu quiser e vou fazer uma prática também do que eu quiser, vou colocar esses asanas porque eu gosto, vou falar disso porque eu gosto, sem aquilo estar sendo necessariamente bem, bem bem casado, né? Bem misturado, bem harmonizado. Então, essa criatividade, ela não é solta e aleatória. Ela tem um certo limite, que é o limite das técnicas, né? Da metodologia,
da função que cada postura tem naturalmente, cada pranayama, né, energeticamente, biomecanicamente. Então, esses aspectos a gente nunca ignora, né? A gente nunca fala, eu vou esquecer que essa postura tem essa função, porque eu quero muito colocar nessa prática, sendo que a prática, a intenção não tem nada a ver. Então, esse momento de criatividade, na hora de criar a aula, é o que vai fazer com que a gente tenha tempo, de fato, de olhar para esses elementos e falar, poxa, isso faz sentido. Isso eu não sei. Então, se isso eu não sei, é o momento que eu tenho de tirar dúvida, né, com o meu professor, com o meu professor, enfim. Então, é nesse momento também de criar a aula que a gente percebe o que pode estar precisando de mais buscas, né, de mais aprofundamento, o que talvez não esteja tão coerente para ficar bem amarrado, para não ter essa coisa de criar em cima da hora, né? A criatividade, então, não é essa coisa de, hoje eu não tive tempo de me preparar, vou fazer a aula com o que eu sei, vou dar a aula com o que eu sei, o que for aparecendo na minha cabeça. Então, não é isso, né? Não é uma falta de planejamento. Pelo contrário, é a criatividade justamente para criar um planejamento forte, robusto, né? Que tenha coerência entre seus elementos. Então, essa falta de planejamento tem essa questão de inventar na hora, que não é o que a gente quer, né? Porque, lembrando, né, que é importante a gente testar, a gente praticar o que a gente está ensinando, sentir como isso tá agindo, né? Como essa prática reflete nos diversos campos que a gente tem e passar isso para frente, né? Então, essa coisa do improvisar na hora, né, do ser criativo na hora, não é exatamente uma criatividade, né? Mais um se vira nos 30, né? Mais um deixa eu improvisar aqui com o que eu lembrar. Então pode ficar muito desamarrado, né? Então eu não recomendo falta de planejamento na hora de criar aulas, né? E até uma ideia, né, que foi uma coisa que eu fiz por muito tempo, quando eu comecei, era ter um caderninho com sequências de aula, né? Escreve lá o tema, escreve as posturas, a ordem, bem detalhado, se você quiser, né? Tem gente que gosta de desenhar bonequinho, quantas respirações, se a postura vai ser dinâmica, se vai ter permanência. Então, coloca tudo bem destrinchadinho, qual o tema, né? Qual a técnica de pranayama vai ser usada, qual meditação. Então, deixar uma aula, montar uma aula bem amarradinha, e aí deixa anotado no caderno e vai criando esse repertório, né, de sequências que podem ser revisitadas no futuro. Então, se por algum momento chegar uma situação, né, de, poxa, eu não sei que aula dar essa semana, tô sem ideias. Então, voltar para esses cadernos, né, para esse repertório pode ajudar a dar um norte, né, dar uma inspiração, e é algo que você já colocou, já investiu tempo, né, já investiu energia em criar. Então, tá ali pronto. Então pode ser uma fonte de consultas também, criar esse repertório, né, de sequências que são bem fechadinhas, que já foram testadas, já foram praticadas, já foram passaram pelo teste de tá tudo amarradinho e passar para frente, né? Então, todas as aulas, absolutamente todas as aulas, né, elas envolvem certo nível de criatividade, por mais que a gente tenha, né, um esqueleto para trabalhar em cima, por mais que a gente deva seguir a metodologia daquilo que a gente está ensinando, tem aquele arco, né, que eu falei algumas semanas atrás, o arco do esqueleto de qualquer prática, né, que a gente necessariamente inicia a prática se aquecendo, né? Então, tem diversas ferramentas, diversas posturas, pranayamas que a gente pode usar como aquecimento. Então, é aquele morrinho, né? Que a gente desenha como esqueleto. Então, tem o aquecimento, tem as posturas em pé, as posturas mais vigorosas, depois a gente vai descendo e vai desacelerando, desaquecendo. Então, a gente tem esse esqueleto, né? Esse esqueleto ajuda a trazer essa base para poder ser criativo em cima dessa base. Então, como exemplo, né, esse esqueleto é uma boa ferramenta de usar a criatividade em cima de uma estrutura. Então, o que não pode faltar quando a gente fala de criatividade é a estrutura também, né? São os conceitos, as técnicas que não se esvaziam nunca. Então, ainda tendo um esqueleto, tendo as técnicas, as metodologias, a gente consegue espaço, né, para encadear as posturas de acordo com a intenção, para escolher o nível de intensidade da prática também de acordo com a intenção, de acordo com as pessoas que estão ali praticando, né? Então a gente consegue observar todos os elementos, a gente consegue
ser criativo no sentido de, se eu vou trabalhar essa postura hoje, o que eu preciso, enfim, como uma postura ápice, digamos assim, né? Se for a postura que demanda mais fisicamente, energeticamente, mentalmente, etc. O que eu preciso fazer para me preparar para chegar nessa postura, né? O que eu preciso alongar, o que eu preciso fortalecer, o que eu preciso estabilizar. Então, dentro desse trabalho preparatório, digamos assim, tem todo um leque de opções, né? Tem toda uma gama de opções. Então, não tem enrijecimento, né? Não é tudo fechadinho, enrijecido. E é por isso que eu falo, né? Que a gente tem espaço de ser criativo, a gente tem espaço de brincar um pouco com os elementos que estão disponíveis, né? Que são muitos. Então, se a gente tem uma postura ápice, deixa eu pensar num exemplo. Se a gente tem como postura ápice a postura do Salamba Sarvangasana, né? A postura da vela. Tem várias formas da gente se preparar, né? Então a gente quer alongar a coluna, né? Tem uma flexão intensa, né, da cervical. Então a gente vai usar posturas que preparem, né, a cervical, que alonguem a coluna, né, que fortaleça os braços, né, fortaleça o abdômen para manter as pernas, o tronco bem elevado, né, as pernas fortalecidas. Então que posturas, quando a gente olha para uma postura e vê o que precisa ser feito, que posturas eu vou usar para chegar lá, né? Então, por exemplo, a gente pode usar a postura da ponte, que já tem uma certa flexão, né, da cervical, Setubandha Sarvangasana ou Setubandhasana, né, depende da linhagem. Então, essa pode ser uma postura preparatória, pode ser outra. Então, a gente tem um grande leque de opções. Se a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe que tem todo um arsenal um buffet de opções para a gente ir selecionando, né? De acordo com o que faz sentido com aquela prática específica. Tem livros que ensinam a fazer essa costura do planejamento de uma forma mais didática. Livros... Olha, os livros que eu tenho em relação a isso são livros de estudos específicos com professores específicos que eu tive, né? Porque é todo um conhecimento que é daquele parâmpara, né, que vai passando da tradição. Eu vou pensar se eu lembrar de alguma coisa, eu trago aqui, eu deixo anotado quando esse vídeo for postado. Mas agora eu não estou conseguindo pensar em nenhum. Porque tem muitos livros que falam dos elementos, né, de forma separada, né, tem livros que vão falar de pranayama, tem livros que vão falar de asanas, né, tem livros que vão falar de filosofia, tem livros que vão falar dos koshas, enfim, mas algum que fale de todos, eu vou pensar. E, Mônica, no final da live eu vou pensar melhor e se eu lembrar de algo, eu trago para cá o nome. Porque, enfim, né, foram ensinamentos que eu recebi de professores que eu tive, né, e de professores que não se conheciam, né, como é que se fala? De contextos diferentes, né, e que falavam da mesma coisa. Então foi nessa forma parâmpara que eu recebi esses conhecimentos, né, de como harmonizar todos esses elementos, né, e muito fundado naquela questão que eu falei algumas semanas atrás do Vinyasa Krama, que é aquela progressão inteligente, nessa forma inteligente de ordenar os elementos de uma prática. E isso passa por todos os elementos, né? As práticas de pranayama, as práticas de asana, né? O uso de bandas, de mantras. Então, são diversos os elementos que a gente tem dentro do yoga, né? Yoga Nidra também, que pode entrar numa prática, pode ser uma prática em si. Então, são tantos os elementos, né? E quanto mais a gente conhece cada um desses elementos, a gente consegue entender o que tem de semelhante entre eles, para poder trazer esse casamento, né? Essa ligação muito bem feita. Então, tem esse espaço de criatividade, né? Então, estou falando sobre essa questão da gente usar a criatividade no momento de criar práticas, de guiar práticas. Esse momento de criatividade, a gente tem muito da criatividade, onde você está usando o seu material humano, a sua bagagem enquanto ser humano, né, enquanto professor,
para que você possa trabalhar temas que façam sentido para você, né? Dentro da filosofia, dentro das suas experiências, dentro do que te tocou. Então você consegue trazer aquilo que é importante para você, né? Que você relacione com algo da sua vida, alguma vivência, algum entendimento que você teve, né? E possa trazer esses temas para poder acrescentar, né? Poder somar na vida dos seus alunos, ou até trazer temas de algo que você observe que possa ajudar os seus alunos, né? Se alguém está com alguma dificuldade, que tem alguma questão que você perceba que possa ajudar, é uma possibilidade de criatividade, né? De tema para trazer, de algo para trabalhar com os seus alunos, né? Então a gente tem a questão da criatividade, que a gente tem esse espaço para criar e montar práticas bem fechadinhas, isso no momento já do planejamento da aula. Só que tem também a questão da adaptabilidade, né? Que é um pouco diferente da criatividade, porque adaptabilidade seria mais essa questão de chegou lá para dar uma aula e tem pessoas que estão trazendo situações que você não esperava. Alguém está com alguma lesão, alguém está com alguma questão que é diferente do que você planejou. Então, adaptabilidade é essa capacidade, né, de incorporar variações, modificações, alternativas a técnicas que você desenvolveria, né, que não vão ser tão acessíveis, talvez até contraindicadas para alguns alunos, né? Então pode ser essa necessidade de adaptar, né? Pode ser por conta de lesão, pode ser por conta de você estar vendo ali na hora que o plano que você criou está sendo difícil para os alunos de acompanhar, ou que está sendo muito fácil para os alunos, né? Eles estão ali entediados, talvez, não sei, não estão se sentindo desafiados, ou alguém está com alguma condição que precise ser endereçada, que precise de mais atenção. Então, essa questão, né, de surgirem situações no dia a dia que a gente não planejou, isso vai falar mais diretamente com a questão da gente conseguir se adaptar aos desafios que aparecem, né? E ser, de certa forma, maleável para poder amparar, né? Acolher e trazer trabalho, né? O que fazer para essas pessoas também, em vez de falar, não, pula essa postura porque essa não é para você. Então tem sempre outras formas da gente abordar que não seja por exclusão, né? Mas sim incluir trazendo outras formas de praticar. E aí eu gosto de usar como exemplo, né, que aconteceu comigo quando eu tinha acabado de me tornar professora, foi bem no início, chegou uma gestante na aula, né, e eu não tinha na época a minha especialização em yoga para pré-natal. Eu tinha estudado já, né, quais eram as regras gerais, né, as diretrizes gerais do que fazer e o que não fazer para gestante, e eu fiquei tensa, né, quando ela chegou eu fiquei tensa. E na hora eu tinha uma prática em mente e eu tive que mudar todo o meu planejamento porque tinha muita postura, tinha muita retroflexão, tinha muita postura em decúbito ventral. Então eu sabia que grande parte da prática, ela não ia, as posturas que eu estava trazendo seriam contraindicadas para ela. Então o que eu fiz foi mudar o plano de aula para toda a turma, para eu não ter que ficar falando tanto para ela, evita isso, faz isso, evita isso, faz isso, toda hora. Então pode parecer sutil, né, mas isso faz diferença em incluir, né, em trazer a pessoa para participar junto. Então, tive esse momento antes da aula de mudar bastante coisa, e durante a prática eu tive também que adaptar algumas coisas, né? Até por conta da turma, nem tanto por ela também, tive que mudar uma ou outra coisa para ela, mas também porque alguém não estava acompanhando alguma coisa. Isso sempre acontece, né? Alguém tem mais dificuldade em alguma postura. Então tem algo, né, que eu gosto de falar, que a gente a gente se planeja, né, para a gente dar a nossa aula, o plano A, com esse espaço para criar o tema, né, para harmonizar, né, para checar se está tudo bem amarradinho, para praticar, depois testar e depois ensinar. Então a gente cria o plano A, só que chega lá na hora de guiar a prática, chega lá na hora da aula, que nem esse exemplo que eu dei da gestante, você olha para o seu plano, olha para as pessoas ali na sua frente, olha para a situação na sua frente e você vê que o seu plano já não é mais tão adequado, que você fez com tanto carinho, né? Então é um momento de um certo desapego, de falar, poxa, esse plano A não vai servir tão bem hoje. Então ali a gente cria um plano B, né? Que foi o que eu fiz. Eu falei, cara, eu vou ter que tirar todas essas posturas aqui, vou colocar essas, tá tudo bem, tá fazendo sentido, tá fazendo sentido.
vou lá dar aula. Dando aula, percebi que algumas posturas talvez precisassem de uma variação para gestante, ou outras pessoas estavam precisando de outras variações, por ser algo não ser tão confortável. Às vezes tem um iniciante também, uma gestante, às vezes são várias situações ao mesmo tempo. Então acabou que no final das contas eu dei o plano C. Então a gente começa com o plano A, pode ser que precise fazer ajustes, né, e vire o plano B, para no final das contas a gente dar aula do plano C. Então, às vezes, envolve um desapego também, né, da gente saber o que a gente vai fazer, mas também ter espaço para mudar uma coisa ou outra, né, uma certa adaptabilidade, porque a gente não consegue prever todas as situações que podem acontecer dentro de uma aula. Então, de novo, né, outra coisa que eu falei, vou falar de novo, que usar a criatividade não é improvisar. Então é importante que a gente sempre se prepare uma prática, né? Por mais que tenha alguma coisa ou outra que vai ser mudada, que pode ser mudada, aquilo do plano A, B e C, é importante ter essa estrutura para a gente saber o que vai fazer, né? O improviso, se for para ele acontecer, que ele esteja dentro desse guarda-chuva da adaptabilidade, de ter que mudar uma coisa ou outra para acomodar os alunos, né? O que não é necessariamente ser criativo, porque a gente está agindo nessa adaptabilidade, a gente está agindo a partir de um lugar que a gente conhece muito bem as técnicas, sabe quais vão ser benéficas, quais não vão ser tanto assim. E justamente a partir desse conhecimento bem consolidado das técnicas que a gente consegue modificar com inteligência, né? Com segurança, que a gente consegue adaptar a aula para necessidades específicas sem temer, né? Ai, poxa, será que está fazendo certo ou será que está errado? Então, esse trabalho de conhecer muito bem as técnicas é a base para a adaptabilidade não ser uma criatividade aleatória. Então, essa questão de conhecer bem as técnicas, né, vão dar até um preparo muito maior para adaptar, modificar o que for necessário no instante que a situação se apresenta. Então, esse espaço de criatividade não é improviso, necessariamente, né? E se houver necessidade de improviso, que eu não gosto nem de chamar de improviso, né? Que improviso parece que tem um despreparo total, mas de adaptabilidade mesmo, de ter que flexibilizar alguma coisa, alguma técnica ou outra, para torná-la mais inclusiva, né? Mais encaixadinha naquela situação. Então, mais do que improviso, né, é essa questão da maleabilidade, né, dentro do seu plano, dentro do seu conhecimento, né, usando as ferramentas que você tem disponível. A criatividade, eu falo mais no sentido de planejar, né, de criar uma aula, uma prática que seja completa, ou sarvangaçada, bem amarradinha, bem redonda, sem elementos a sabor da sorte ali, né, sem explicação. Então, a criatividade é justamente esse fator que bebe na fonte de técnicas, de metodologias, mas também de algum ponto que você queira trazer, que vai vir de acordo com a sua bagagem, né? Então, essa coisa do improviso, entre aspas, deve vir do conhecimento e não agora eu vou fazer um negócio aleatório aqui porque me deu vontade. Então, vem dessa necessidade que às vezes acontece, muitas vezes acontece, né, de ter que adaptar a prática para vários alunos, né? E esse conhecimento ele vai se consolidando com a experiência também, né? Com o fazer, com a nossa jornada, né? Conforme a gente vai avançando, enquanto professores vai ficando mais fácil, né? Porque os conhecimentos vão ficando internalizados. Essa questão de adaptar e de ser criativo também no momento de planejar a aula. Às vezes essa necessidade de adaptar é para todos, né? É para toda a sala de alunos, porque às vezes acontecem questões que a gente não imaginou. Exemplo, né? Tava vendo que ontem no Rio fez muito calor. Eu sou do Rio, né? Agora eu não moro no Rio, mas sou do Rio. Tava vendo muitos amigos falando que tava muito calor no Rio de Janeiro. Acho que fez quase 40 graus. Se tiver alguém aqui do Rio para confirmar. Então, calor de 40 graus. Se você planejou uma prática com 50 saudações ao sol, será que faz sentido, né? Porque qual o objetivo da saudação ao sol? Um dos objetivos da saudação ao sol é aquecer o corpo, né? Essa questão do calor, do aquecimento. Então, se já está 40 graus, será que tem necessidade de aquecer mais ainda? Então, é uma reflexão, né? E talvez você tenha planejado um monte de saudação ao sol e você tenha que tirar suas saudações ao sol, né? Pelo fato de que já está um calor intenso, vai aquecer para quê, né?
Então, se já tem esse elemento externo do calor, por que não fazer algo mais refrescante, né, que traga mais equilíbrio para o nosso sistema, para o sistema dos nossos alunos? Com os elementos que a gente já tem, né? Com os elementos que estão se apresentando ali para a gente. Então, a gente saber lidar com as situações que se apresentam naquele momento é importante e a gente vai construindo ao longo do tempo. Então, muitas vezes, uma coisa que a gente planejou perde o sentido na hora. E a gente nem sabia, né? Que nessa questão, tá um calor de 40 graus. Tá todo mundo, assim, derretendo, sem forças. 50 saudações ao sol talvez não seja a melhor opção, né? Então, tem essas questões da gente pegando esse jeito, né, de já se ligar na hora, de perceber que tem alguma coisa que pode ser mudada, se ligar e já mudar e adaptar. E isso a adaptabilidade, né, caminha junto com a criatividade. A criatividade também é essa questão de criar algo novo dentro do planejamento. E aí tem algumas questões, né, que podem vir. Mas eu não sou criativo, né? Mas eu sou uma pessoa muito metódica e não, para mim é difícil improvisar. Ou então, eu tenho receio de não funcionar, né? De na hora não conseguir, me dar um branco e não conseguir, ainda estou consolidando as técnicas. Então, essa questão, vou falar um pouquinho dessas questões, né? Essas dúvidas, posicionamentos que podem surgir. Porque essa questão de acabou a criatividade, né? Faltou criatividade. Isso acontece principalmente quando a gente não pratica e acontece quando a gente não está estudando, não está mantendo esse movimento, né, do conhecimento tá circulando, né? Que nem água parada, né? Não tem nada que deságua naquela água, então não vai desaguar em lugar nenhum. A água parada fica ali, estagnada, né? Então, tem que algo desaguar na gente para a gente poder seguir desaguando para frente, né? Seguindo o fluxo, né? Seguindo esse movimento. Então, essa sensação de estou sem criatividade, muito provavelmente vem de uma certa estagnação de você enquanto praticante, né? De nós professores enquanto praticantes, de não estar estudando, de não estar praticando. Então, se acontecer esse momento de estou sem criatividade, não sei o que fazer, não consigo mais criar aulas, o quanto, às vezes isso acontece muito, né? Por a gente estar muito voltado em dar aulas. Eu estou muito focada nos meus alunos. Mas tem o passo anterior, né? Que a gente para a gente ser professor, a gente precisa ser praticante o tempo todo, nunca deixar de ser, né? Não é porque agora fiz meu curso de formação, estou com diploma, que agora eu sou professora e deixo de ser praticante, evoluir. Não é isso, né? A gente nunca deixa de ser praticante, né? Sempre ter esse olhar desse lado. Então, se a gente faz assume essa forma de enxergar, né? Agora eu sou professora e praticante já não é mais tão importante assim, talvez venha esse momento de não tô com criatividade, parou, né? Estagnou. Então, sempre o movimento de estar estudando e praticando. E essa questão, né, de eu sou muito metódica, né? Tem dificuldade de improviso, de criação. Essa questão, né, da metodologia, de ser metódico é muito importante, na verdade, né? Porque tudo dentro do yoga tem uma metodologia, tem técnicas precisas e específicas. A gente sabe que cada pranayama tem uma intenção, tem um objetivo, tem suas próprias contraindicações. Mesma coisa para as posturas, né? Cada uma tem seu benefício, a sua intenção, algo específico que a gente esteja trabalhando. Então, essa questão de ser metódica, na verdade, é muito positivo, né? Que é justamente com esses elementos da metodologia que a gente pode ser criativo, né? Que a gente usa de formas diferentes. Então, a criatividade, na verdade, ela anda junto com agir dentro do método, né? Usando as técnicas bem corretinhas, bem amarradinhas. Então, essa questão de ser metódico, na verdade, é muito bom, porque a gente, de fato, precisa da metodologia, né? Não é criativo jogando fora técnicas, e sim incluindo técnicas, né? E aí essa questão do improviso, no sentido de ser adaptável, vai vir justamente da dedicação, né? Dos estudos, de se aprimorar. E essa questão de ter receio de não funcionar, né? É natural, né? Quando tem esse início de buscar essas aulas mais bem fechadas, mais completas, tem o receio de
não funcionar, mas é justamente a tentativa, né, de fazer e aprimorando as formas de fazer. Separar esse tempinho, né, de sentar e montar um plano bem fechadinho, pratica depois, talvez até criar algumas aulas, 3 aulas já em sequência, pratica uma a cada dia e já fica para o mês seguinte. Então, tome esse tempo, né, de planejamento, é tão importante. E é daí que vai vir esse ancoramento, né? Uma prática que tenha profundidade, que se ancore, que os elementos se ancorem, né? E conversem entre si. Então, vou até trazer um exemplo, né? Que às vezes me perguntam, mas como que eu uso a criatividade, né? Para aprimorar as aulas. A criatividade, ela pode estar presente principalmente no momento de eleger o tema, a intenção da prática, porque é aberto, né? Vai de acordo com que algo que esteja mais na sua mente, algo que você perceba que os alunos estão precisando, poderia ser de alguma ajuda, escutar, trabalhar, enfim. E vou dar um exemplo assim, bem aleatório, né? Eu estava falando no início da live que eu acabei de me mudar. E aí, com mudanças, né? Eu fiquei refletindo sobre a fluidez da vida, né? Essa coisa de encerrar ciclos, iniciar novos, a impermanência, né? A nossa incapacidade de pausar o tempo, né? De pausar e permanecer em certas situações. Essa coisa de resistir, a gente não consegue, né? Muita gente tenta resistir, mas não tem como a gente resistir o fluxo da vida, né? A impermanência, a constante transformação. Então, pelo fato disso eu, né, enquanto ser humano, eu vivo, ter passado por isso, né, ter me mudado e ter refletido sobre essas questões, é uma coisa que está muito próxima de mim. Então, isso, por exemplo, né, poderia ser uma inspiração para fazer uma prática, para planejar uma aula sobre impermanência, sobre a constante transformação, né, de tudo que é matéria, talvez até falar sobre Prakriti, né, o que é Prakriti, o que é Purusha, o que se diferencia. Então, esse exemplo cotidiano que eu dei, né, pode se tornar uma inspiração para criar uma prática, né? Pode ser esse ponto da criatividade, e aí os outros elementos vão sendo trazidos, né, para fortalecer esse tema. Então, esse foi um exemplo, assim, de fato pode ser qualquer coisa, né? Por isso que quando a gente vive esse estado de yoga, a gente está sempre em observação, a gente está sempre se observando, né? Observando o mundo à nossa volta, se observando, interagindo com o mundo à nossa volta e observando a gente mesmo, né? Como estou, o que estou sentindo, o que está acontecendo, como foi o meu dia, o que eu poderia ter feito diferente, né? Como vivo com mais equanimidade, como vivo com mais consciência. Então, esse estilo de vida, né, que é viver o yoga, ser yoga, já traz essa inspiração o tempo todo, né? Ou então algumas várias vezes. E isso é uma grande inspiração alimento para essa criatividade na hora de montar práticas. Então, a sua experiência, né, enquanto um ser vivo, né, que está nessa dança, né, de viver, de estar em movimento, e os estudos, né, quando a gente está estudando também para poder entender melhor o que está acontecendo, estudar a filosofia do yoga, né, e praticar, isso tudo vai fortalecer a questão da criatividade, né, porque se a gente está atento na vida, se a gente está se observando, a gente vai ter reflexões e é legal anotar. Então, às vezes, alguma coisa que você pensou, você pode anotar, talvez aquilo possa virar um tema. Então, talvez ler um pouco, complementar um pouco com os estudos da filosofia e aí pronto, criou um tema, né? Que asanas vão dar sustento a isso, que pranayamas vão dar sustento, que meditação vai dar sustento. E aí pronto, né? Faz essa receita de bolo bem encaixadinha. Então, era isso que eu queria falar, né? Eu queria falar sobre essa questão da criatividade, como a gente usa a criatividade, né, para aprimorar as aulas. Muito vem da nossa vivência, desse lugar de viver o yoga, de conhecer bem as técnicas, né, e ter esse preparo sempre, né, ter o preparo dos estudos, ter o preparo da própria prática, ter essa base bem firme, bem consolidada enquanto praticante, que essa é sempre a base do professor, da professora. Então, era isso que eu queria trazer. Agradeço a presença, agradeço a interação
Tenham um ótimo dia. Sexta-feira às 9 horas eu tô de volta. Um grande beijo, namastê.